O processo protocolado em outubro do ano passado trata da ação de licença para a construção de mais uma PCH, Pequena Central Hidrelétrica em Jataí. As obras que já estão em andamento na região do Ribeirão Ariranha podem acabar com sua licença cassada após uma representação do Ministério Público sobre os riscos que a obra oferece ao meio ambiente. Durante a análise do processo, muitas questões irregulares foram constatadas, principalmente se levado em consideração a questão ambiental relacionada ao Rio Claro aqui de Jataí. E dentre os principais fatores, a vazão do rio está irregular de acordo com a legislação ambiental. E isso foi um dos principais fatores que contribuíram para o pedido de cancelamento desse empreendimento. Nós temos um procedimento que foi instaurado em outubro de 2014, que a gente acompanhava a implementação dessa PCH Fazenda Velha. E durante o desenrolar desse procedimento da investigação, nós percebemos algumas irregularidades ambientais. E em razão dessas irregularidades que o Ministério Público entrou com a ação, pedindo a correção de alguns pontos. A senhora me falava que são várias as irregularidades, né? Mas algumas pesam mais que outras. Exatamente, são várias irregularidades. A ação foi proposta contra a Energética Fazenda Velha e contra o órgão estadual, né, que é a CECIMA, no estado de Goiás através da CECIMA, por conta de um problema que eu considero mais grave na vazão reduzida do empreendimento. Deveria ser um valor uma quantidade muito maior do que a que se consta. E isso traz prejuízos significativos para a população de peixes que vive ali no local. Essa seria uma das principais preocupações com relação a esse empreendimento, é isso, doutor? Exatamente, porque se não houver pelo menos a garantia mínima de 50% dessa vazão de água, alguns peixes podem inclusive ser extintos, porque não teria água suficiente para fazer todo o seu ciclo de sobrevivência. Além desse ponto, também não se constatou nenhum tipo de sistema para transposição de algumas espécies de peixes que fazem para a sua sobrevivência, algumas migrações. Então, também não há previsão para esse sistema de transposição. Além do cancelamento na instalação, foi pedido também a paralisação das obras. Isso até que o projeto seja adequado e a CECIMA assuma as providências cabíveis para a normalização. Nós pedimos a suspensão da licença de funcionamento, expedida pelo órgão ambiental, e pedimos também a paralisação das obras, pelo menos até que a gente tenha a segurança necessária de que o ambiente estará resguardado. Isso. Agora, esse pedido ainda não foi concedido, né? Ainda está em andamento esse procedimento. O que o senhor espera a partir de agora com relação a isso? Bom, o Judiciário ainda está analisando o pedido de liminar feito pelo Ministério Público. O Ministério Público espera que, de fato, os princípios ambientais sejam obedecidos, que seria a precaução, a prevenção, no sentido de que só se faça um empreendimento com a garantia de que a gente teria o mínimo de impacto possível e que esse impacto fosse também mitigado ou minimizado. Ainda de acordo com a promotora, a preocupação do Ministério Público com relação a esse tipo de situação é muito eminente. Com o grande número de incrementos desse tipo de empreendimento, é necessário acompanhar de perto esses investimentos para garantir que o meio ambiente, a fauna e a flora sejam preservados. O Ministério Público tem acompanhado a implementação especialmente dessas usinas, essas PCHs hidrelétricas aqui na nossa região. A gente tem percebido assim, um incremento muito grande dessas obras, por conta até de iniciativas da ANEEL, iniciativas do órgão ambiental estadual. Só que a gente entende, o Ministério Público, que isso tem que ser feito com critérios, O licenciamento é justamente para se analisar a viabilidade ambiental do empreendimento. Então, não significa necessariamente que a pessoa tem direito adquirido de fazer a obra. Deve-se analisar inicialmente se essa obra ela é viável do ponto de vista ambiental. Então, a gente também entende que deveria ser estudado um outro tipo de matriz energética, por exemplo, energia solar, energia eólica. Então, não se percebe também, pelo menos até o momento, iniciativas mais eficazes nesse sentido. E hoje a água é um bem inestimável, inclusive a gente sabe que há até escassez em alguns pontos do planeta. Então, não se justifica que a gente coloque em risco todo um ribeirão, todo um rio, todo um córrego, para simplesmente ter interesse econômico para isso.
sendo que há outras viabilidades e outras hipóteses para poder gerar essa energia. Então, com base nisso, é importante frisar que não só o Ministério Público deve estar preocupado com esse tipo de coisa, né? Todo mundo deve abraçar essa causa, né, doutora? Claro, até porque o meio ambiente é de todos, né? Inclusive, não é nem nosso, são de futuras gerações, né? Os nossos netos, nossos bisnetos. Isso pertence a gerações que a gente nem estima. Então, é importante que todos denunciem. O Ministério Público está aberto aqui, a Curadoria do Meio Ambiente, para receber denúncias. A gente tem assim, acompanhado passo a passo a instalação desses empreendimentos e de outros. Né? Nós temos, por exemplo, uma ação proposta em Cachoeira Alta, né? Eu e mais 3 colegas promotores, também requerendo suspensão do licenciamento de um complexo que seria implantado aqui no Rio Claro. Nós já sabemos que o Rio Claro sofre com o empreendimento que já existe aqui. Então, a gente fica realmente preocupado com a ausência de critérios e de preocupação ambiental dos órgãos públicos nesse licenciamento. O fato é que o Ministério Público segue analisando esse caso, esses empreendimentos, né? Sim, e quando a gente, de fato, não consegue, através de recomendações, de reuniões, ou mesmo de sugestões, a gente entra com a ação, como de fato foi feito em relação à Fazenda Velha, pedindo que o Judiciário atenda o nosso pedido de modo a garantir a preservação do meio ambiente.